Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 11. No verso 28. Não sei se todos aqui estão acompanhando, mas o mês de maio é um mês que nós estamos falando a respeito de devoção, de uma entrega completa, de uma busca completa, de uma rendição completa. Então, estamos falando da completude da nossa vida na presença de Deus. É necessário devoção para que eu e você vivamos a plenitude daquilo que o Senhor quer que a gente viva, porque devoção está totalmente ligado ao nosso relacionamento íntimo, o tanto que nós nos aproximamos do Senhor, o tanto que nós buscamos ao Senhor, querendo tê-lo, encontrá-lo e render a Ele tudo que somos e temos. Amém? Amém? Nós estamos aqui esse mês falando a respeito de devoção. E hoje, por ser uma data especial, nós temos ceia hoje para celebrar juntos. Deixa eu só arrumar essa mesinha aqui. Tá? Temos ceia para celebrar juntos hoje. Nós vamos falar a respeito da devoção ao Cristo de Deus. Devoção a Jesus. Amém? E eu queria começar falando para você a respeito de uma palavra do Senhor, de uma direção do Senhor para mim e para você, já que a nossa vida, ela é uma vida cheia de distrações, de lutas, de cansaços. A nossa vida é uma vida que, se nós não estivermos ligados na devoção, vivermos uma vida de devoção, nós vamos ser distraídos, atrapalhados e pesados, sobrecarregados com tantas coisas que vão nos tirar de um lugar de relacionamento e dependência com Jesus. Em Mateus capítulo 11, a respeito do que o Senhor Jesus fez por mim e por você tomando a cruz, a palavra diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Nós precisamos entender que nós temos uma vida para ser vivida com o Senhor, e Ele me convida e te convida a uma aproximação, que vai fazer com que nossas cargas e nossas sobrecargas caiam por terra. O nosso relacionamento com Jesus vai fazer com que nossas cargas e sobrecargas caiam por terra. Obrigado. Obrigado você que deu um grito aí de amém. Amor, segura isso aqui para mim que está me atrapalhando muito, por favor. Me ajuda muito, mas está me atrapalhando muito agora. Glória a Deus. Abra comigo aí em Filipenses capítulo 2. Eu e você fomos chamados para ter uma vida de devoção a Jesus. Então ele diz para mim e para você: vinde a mim. Ele diz para mim e para você: tomai a sua cruz. Ele diz para mim e para você: vinde a mim. Mas ele também diz para mim e para você: tomai a vossa cruz. Ao mesmo tempo que ele me chama e te chama para me aproximar e para você se aproximar dele, para que o jugo dele se aplique na minha vida e na sua vida, e ele arranque todo o jugo do mundo, todo o jugo da injustiça ou da justiça própria, todo o jugo do nosso entendimento, da nossa sabedoria, todo o jugo do nosso orgulho, da nossa humanidade caída, todo o jugo que Satanás pode colocar sobre nós através das brechas do pecado, todo o jugo que o mundo pode colocar sobre nós através das influências malignas do mundo.
Todo jugo que vem nos traz carga e sobrecarga. Quando nós decidimos estar num lugar de devoção a Ele, Ele fala: vem, se aproxima, vem para perto de mim, porque eu quero te ensinar o que é mansidão e humildade, e também quero tirar de você todo o peso, porque na minha presença o peso sai. Então ande na minha presença. O Senhor me convida e te convida para caminhar com Ele, porque Ele tem algo para mim e para você. Então Ele exige, Ele chama, Ele conclama. Há dois tipos de entrega, e eu vou chamar de devoção. A primeira, ir a Ele, se aproximar dEle, buscar Ele todos os dias, dizer para o reino do Espírito que Ele é em primeiro lugar para você, dizer para o reino do Espírito que Ele tem primazia, que Ele realmente é o Filho de Deus para você, que Ele realmente é o unigênito de Deus para você, ou melhor, o primogênito de Deus para você, que realmente Ele te salvou naquela cruz, Ele se rendeu totalmente à obediência, à vontade de Deus, e abriu um lugar, como é que fala? Abriu o caminho para mim e para você, trilhou o primeiro caminho, trilhou o principal caminho, que é para que eu e você soubéssemos, estou meio travando, né? Que eu e você soubéssemos qual é o caminho correto. Sempre tem alguém que anda a primeira vez na trilha, sempre tem alguém que se arrisca a primeira vez, ou entrega tudo a primeira vez, e esse foi o próprio Filho de Deus. Pelo amor de Deus e pela obediência de Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você, e por causa disso, eu e você hoje somos livres para aceitar o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pode ir até Ele aquele que está bem? Pode ir até Ele aquele que está feliz? Pode, mas Ele está estabelecendo um padrão. Se você encontrar alguém que não está bem, está se sentindo sujo, sobrecarregado do pecado, está se sentindo apartado de Deus, está se sentindo sozinho, alguém que você conheça que está se sentindo não digno, você tem que falar para essa pessoa: olha, tem alguém que espera a tua presença, espera a tua chegada, Jesus. Porque eu estou vendo que você está cansado, está sobrecarregado, cansada e sobrecarregada, e Jesus pode te receber. Ele quer transformar a sua vida de uma forma que você não consegue fazer. Ele quer tocar a sua vida de uma forma que nenhuma outra pessoa consegue tocar. Ele abriu um caminho para você que nenhum ser humano consegue abrir. Você pode ter alguém conseguindo para você, pela glória de Deus, pela operação do Espírito Santo, pela bênção de Deus sobre a sua vida, você pode conseguir alguém e aparecer alguém na sua vida que vai te arrumar um emprego, e Deus faz isso, Ele coloca essas pessoas. Você pode conhecer alguém que vai orar por você no momento e você vai ser curado ou curada. Você pode conhecer alguém que vai te dar uma palavra de tamanho conforto que seu coração vai se alegrar, e você vai ser cheio, vai dizer: oh meu Deus, muito obrigado. Mas talvez nada disso te faça desejar a presença dEle. Porque quantas são as pessoas que desfrutam da bênção de Deus, mas não querem a presença, mas não querem pagar o preço da presença, não querem gastar o tempo da presença, não querem entrar no lugar da presença. Tantas pessoas que gostam da bênção, mas não querem saber daquele que entrega a bênção. Quantas pessoas querem isso? Quantas pessoas vivem isso? Uma grande quantidade delas ao nosso redor. E por que será que muitas vezes elas não são inspiradas a estar na presença de Deus? Quando eu e você buscamos uma vida de devoção e aprendemos com aquele que é manso e humilde, que retira nossa carga, que retira nosso peso, que tira de nós o jugo, toda a opressão e domínio do mundo, do pecado, do diabo, aquele que consegue fazer isso, ele também quer a presença, ele também quer que você caminhe na presença dele. Ele diz: vinde a mim, justamente para que onde você for, a presença dele possa se manifestar, e aquele para o qual você orar, para o qual você der um dinheiro, para o qual você arrumar um emprego, para o qual você der uma palavra abençoada, também possa sentir a presença de Deus, e olhar para mim e para você e dizer: aonde foi que você adquiriu isso que você tem?
Aí você tem a oportunidade de falar assim: eu adquiri na presença dele. O que você tem, que você é tão diferente, eu sinto tão bem do seu lado, você tem a oportunidade de dizer: é porque eu aceitei uma vez vinde a mim, quando eu estava cansado e sobrecarregado. Jesus é muito bom. Eu pedi para vocês abrirem Filipenses, não foi? Foi em Filipenses 2, não foi? Glória a Deus. Ah, Jesus. Lá em Filipenses 2, o Senhor dá primeiro uma direção, depois Ele dá o exemplo de Jesus, depois Ele fala do desenvolvimento da nossa salvação. Então Ele diz assim, lá do versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele está dizendo: se vocês estão baseados no amor de Cristo, caminhem juntos, nada façais por partidarismo ou por vanglória, ou seja, não faça nada porque você está de um lado ou do outro, não faça nada para que o seu nome apareça, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Existe um jeito de viver que é: olhe para o outro como Deus olha. Se você tem passado tempo na presença dEle, peça para Ele o olhar dEle, não o seu. Se você está passando tempo na presença dEle, peça para Ele a audição dEle, não a sua. Peça para Ele ungir teus olhos, ungir teus ouvidos, para que você possa ouvir e ver aquilo que o Senhor vê na vida das pessoas. Se você considerar os outros superiores a você mesmo, certamente você vai aprender com todo mundo. Certamente você vai ser ouvido. Escute o que eu estou falando. Nós sempre queremos proeminência, nós sempre queremos, falando nós seres humanos, queremos ser melhores, queremos ser maiores, queremos ser mais poderosos. Tudo aquilo que perdemos no final é aquilo que tentamos ganhar a vida inteira. Mas entenda a dinâmica do reino. Quando eu considero alguém menor do que eu, então isso quer dizer que eu valorizo o outro, eu valorizo as capacidades, eu valorizo a identidade, eu valorizo o coração, a maneira de pensar, porque se eu considero alguém maior do que eu preciso ouvir o que essa pessoa tem para falar, eu tenho que aprender com ela, eu tenho que ver onde ela vai, o que ela faz. Então quando eu considero a qualquer pessoa maior do que eu vou estar dando oportunidade de conhecer habilidades, belezas, conhecimentos, entendimentos, sabedoria, amizade, de qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, nesse mesmo pacote, quando eu faço isso, sendo vulnerável e considerando o outro maior do que eu também adquiro algo muito importante, que é respeito para ser ouvido. Eu trabalhei numa multinacional durante muitos anos, e a gente fez alguns cursos de venda, de atendimento, e era muito interessante, porque uma das técnicas para você adquirir respeito, autoridade e ser ouvido, é você capacitar o outro numa conversa, de falar, de se expor, de se considerar grande, de se considerar importante. Só que aqui na Bíblia, não está dando ensinamento nenhum para empresa nenhuma, para venda nenhuma, para nada. Está dizendo a respeito de uma maneira de viver. Com a pureza do Espírito,
eu encontrar alguém e falar assim: com esse alguém, o que é que eu posso aprender? Com esse alguém, aonde essa pessoa pode me levar, que eu ainda não cheguei? Quando nós fazemos isso, nós adquirimos um poder, que é o poder de ser ouvidos. Toda vez que você consegue se comunicar com empatia, e a pessoa consegue olhar para você e dizer: ele está se colocando no meu lugar, ele está me ouvindo, ele já me conhece, então agora eu posso dar ouvidos. Quando nós aprendemos isso na palavra, e entendemos que Paulo fala aos filipenses que eles devem ter o mesmo sentimento, então fala assim, se há pois uma exortação em Cristo, consolação e amor, se há comunhão em espírito, se vocês estão entranhados em afetos e em misericórdias, ou seja, se vocês têm um relacionamento de amor, considere um maior que o outro, porque você vai aprender com o outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Entenda, ele está dizendo: considere os outros maior do que você, porque este sentimento é o mesmo que houve em Cristo. Sendo Deus, se fez homem, e como homem, ainda como homem, se humilhou. Ele se rendeu até a morte de cruz, não porque é gostoso, não porque é agradável, mas porque ele foi obediente a uma palavra. Se eu e você caminharmos desejando sermos obedientes em uma palavra, certamente em algum momento passaremos por uma situação de cruz, passaremos por julgamento, passaremos por culpa, passaremos por humilhação, passaremos por algum tipo de condenação, julgamento, injustiça, porque quando decidimos ser obedientes a Ele, nós vamos contra todo o sistema da terra. E alguém vai nos condenar, alguém vai nos julgar, alguém vai nos criticar, alguém vai vir para cima. Mas o resultado de estar junto, se amar, falar a mesma coisa, o resultado de pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, estar unido na alma, o resultado disso, que é o que Jesus estava com Deus, ele se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amém, nós estamos vivendo isso, Jesus fez isso, e eu caminho, quando considero o outro maior do que eu caminho nos caminhos de Cristo, mas Jesus já pagou todo o preço, eu não preciso ir para a cruz de Cristo, eu caminho depois da cruz, eu aceitei Jesus, a cruz ficou aqui para trás, eu caminho agora, depois da cruz em diante, daquilo que Jesus fez em diante, e é para esses que Paulo estava falando. Já que ele fez isso e morreu na cruz e me salvou e abriu o caminho, agora caminhem adiante. E ele diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo lançou uma palavra, um conhecimento, uma doutrina, um entendimento, e ele diz ali para o povo de Filipos, ele diz assim: já que vocês obedeceram, não só quando eu estava ministrando, mas depois eu percebi que vocês continuam obedecendo, então desenvolvam a salvação de vocês. Ou seja, a partir da cruz, busquem desenvolvimento na vida cristã.
A partir da cruz, caminhe em desenvolvimento. Desenvolver a vossa salvação não é crescer em salvação para um dia encontrar a cruz. É a partir da cruz, desenvolver o que Jesus conquistou para você. Ser uma pessoa melhor para Deus e para os homens. Ser uma pessoa melhor para a sua família. Ser uma pessoa melhor para o seu patrão, para os seus funcionários, para os seus irmãos. Ser uma pessoa melhor para as pessoas que você convive. Desenvolva aquilo que você crê, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está explicando uma doutrina: vive em temor e tremor. Desenvolva a sua salvação e não se preocupe, porque quem faz é Deus. Você não vai ter que fazer nada. Você vai ter apenas que ser obediente. Você vai ter apenas que considerar os outros maiores do que você. Você vai ter apenas que ser vulnerável e conhecer pessoas na parte mais bela que elas se apresentam. O Senhor não te chamou para criticar pessoas. O Senhor te chamou para encontrar Jesus dentro delas. Fazei tudo isso sem murmuração, nem contendas, nem brigas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu sou sal da terra e luz do mundo. Como que você faz isso? Será que a gente saberia explicar? Como que você pode ser luz do mundo e sal da terra? Paulo está dizendo, dentro dessa comunidade, dentro dessa maneira de viver, desenvolvendo a sua salvação, sabendo que Deus é que efetua todas as coisas, que realiza todas as coisas segundo a sua vontade, faça tudo isso sem murmuração e sem briga. Escute, uma das maneiras de sermos luz aonde nós estamos, é sem reclamação e sem confusão. Uma das maneiras de nos apresentarmos como luz de Deus para algum lugar, para algum povo, para alguma família, para algum lugar onde você frequenta, é andar sem reclamação e sem confusão, sem briga e sem murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis em meio a uma geração corrupta, e assim vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo. Presta atenção, para resplandecer como luzeiro no mundo, eu preciso considerar os outros maiores do que eu preciso evitar brigas, evitar contendas, evitar reclamações, eu preciso ser irrepreensível nisso. Ele está falando, sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis. A repreensão de Deus com relação aos nossos relacionamentos está ligado às nossas confusões, às nossas brigas, às nossas reclamações, às nossas murmurações. Depois dizemos que somos devotos de Jesus, dizemos que buscamos a Deus todos os dias, que eu tenho devoção a Deus. E o que a sua devoção te leva a fazer? Olhar as pessoas como Jesus olha? Ou a sua devoção te leva a criticar as pessoas, murmurar, reclamar a respeito das pessoas e situações, e arrumar brigas e confusões em todo lugar que você vai? Quando ele fala assim, vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo, ele continua, fazendo o quê? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele está dizendo, no dia de Cristo, na volta de Cristo, quando o Senhor voltar para resgatar a sua igreja, eu já me alegro desde já, porque vocês estão caminhando desse jeito. E eu digo para vocês, parabéns, eu congratulo vocês. Eu digo parabéns, permaneçam assim, porque assim vocês vão ver a volta de Cristo. Ele fala de um tempo de salvação, onde nós vivemos
no reino, aguardando a volta de Cristo. O Senhor Jesus se entregou de tal forma, e foi por amor e para o cumprimento de uma justiça. E muitas vezes nós temos dificuldade de andar em amor, e temos dificuldade de andar em justiça. Temos dificuldade de andar no amor de Deus e na justiça de Deus. Vocês estão aqui? Porque amor, eros, o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, o amor filéu, o amor de irmão, o amor de pai, o amor ágape, todos os tipos de amor que o Senhor colocou em nós, para que a gente vivesse, a gente sabe identificar muito bem. Mas viver esse amor, da maneira que o Senhor nos pede para viver esse amor incondicionalmente, o amor de Deus, é tão importante quanto viver a justiça de Deus, e não a nossa própria justiça. Nós só arrumamos contendas, ou brigas, só temos confusões e reclamações e murmurações, porque não agimos em justiça de Deus, mas sim em justiça humana, justiça própria. Quando nós temos um senso de justiça própria aguçado, então a gente se torna murmurador, reclamador e brigão, porque nada está certo, nada serve, nada é como você quer, nada é da maneira que você aprendeu. As pessoas estão fazendo diferente, ou elas são muito lerdas, ou estão andando devagar demais, ou não entende o que você fala, ou quer entender demais. Já viu gente assim? Quem já foi assim, além de mim? Quem é assim agora, além de mim? Tem coragem de levantar a mão? Glória a Deus, tem uns 6 ou 7 que me acompanham. Justiça própria. Eu é que sei. O que vocês acharam dessa mesa aqui, ó? Está faltando muita coisa. Vocês não sabem como isso aqui está feio. Dá para ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ficaria muito melhor se essas velas fossem eletrônicas, não ficasse vazando aqui. E essa planta verde não podia ser vermelha, da cor do sangue de Cristo? Já viu gente assim? Não consegue ver a beleza de Jesus na vida das pessoas, então não anda no amor de Deus e pratica a justiça própria. Você não consegue ver a beleza nessa mesa? Sabe onde está a beleza dessa mesa? Você tem ideia de onde está a beleza dessa mesa? Onde você acha que está? Fala alguém aí. Hã? Está na vida de quem fez isso aqui. Porque quem fez isso aqui, fez pela glória de Deus. Teve alguém que errou no louvor hoje, quem que foi? Vamos acusar aqui e botar na cruz. Olha, está levantando a mão. Teve alguém que errou. Não podia ter acertado? Podia ter acertado, por que errou? Se fosse eu, não tinha errado. Quero fazer uma reunião, quero apontar quem foi, e eu vou, sei lá, dar um castigo, porque não fez igual eu faria. Vai ficar de banco 7 anos e meio. 7 anos para aprender e meio para ficar com raiva. Não faz do jeito que é para fazer, errou. Vamos arrumar uma confusão, vamos arrumar uma briga, vamos expor na frente de todo mundo. Justiça própria, falta de amor. Quantos são os profetas nesse tempo que estão vivendo lá antes da cruz de Cristo? Profetas acusadores. Quantos são os profetas hoje batendo a mão na cara das pessoas e acusando em público, expondo pessoas? Justiça própria. Quer pôr mais defeito? Só olhar para mim. Um dia nós fomos fazer a mudança da igreja aqui, e eu, não ajudando os meninos, mas dando ordem para os meninos, fui carregar um vidro junto com não sei quem lá, e começamos a carregar, comecei a dar uns gritos aqui, que esse vidro ia cair, o Cauã quase morre do coração, o Cauã branco assim, olhando para mim assim, ó. O outro, calma, ele é nervoso mesmo. Cara, me deu uma raiva, fiquei mais nervoso ainda quando ele falou aqui.
justiça própria. Aí Jesus morreu na cruz, e eu não ando na justiça de Deus. Tem base um trem desse? Abra comigo em Romanos 3. Romanos capítulo 3, verso 25. Circuncisão era uma marca que o povo de Israel tinha, até hoje tem, o povo judeu, na pele do prepúcio, a pele que envolve o pênis. Era uma maneira que o Senhor fez para selar aquele povo, para suas descendências, para suas gerações. O Senhor queria uma marca na frutificação daquele povo. Então o judeu precisava ser circuncidado, ele precisava ter uma marca no seu corpo, no seu órgão de fertilização, para que toda a semente daquele povo fosse consagrada ao Senhor e gerasse gerações de acordo com o que o Senhor planejou. E ele diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se pois assim, meu Deus, eu falei 3? É 2. Que eu estou lendo 2 aqui, olhando 3, eu tenho que ler o 2. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ele tem esse texto reservado porque ele diz que aqueles que são circuncidados na carne são indesculpáveis diante de Deus. Mas eu e você fomos circuncidados no coração. Nós somos circuncidados no nosso coração, nós somos selados pelo Espírito no nosso coração. Então fica inviável eu viver uma vida incoerente àquilo que eu creio, incoerente à salvação de Cristo. Ele fala de culpa por aqueles que têm uma marca natural e não fazem o que tem que ser feito. Mas circuncisão de verdade, ele fala que está no coração, no espírito. E eu e você fomos circuncidados no espírito, fomos marcados para as nossas próximas eternas gerações, para declararmos quem o Senhor é e vivermos em devoção a Ele, próximos dEle, buscando a Ele, entregando tudo que somos e tudo que temos. E a nossa vida ordinária, e o nosso dia a dia, conseguimos cumprir o ID de Jesus? Amor e justiça. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, juntamente com o Espírito Santo que nos foi dado, lá em Romanos 5. O Senhor derramou amor no nosso coração, para que a gente pudesse ministrar às pessoas que estão à nossa volta. Ele foi feito justiça de Deus na cruz, para que eu e você, através da justiça de Cristo, confiássemos na justiça de Deus. Eu preciso muito que você pegue essa palavra e aplique na prática da sua vida. Lá em Romanos 8, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o presente de graça de Deus, é a vida eterna,
através da obra que Jesus fez. É de graça para mim e para você, mas não foi de graça para Jesus. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso significa, através da obra que Jesus fez, hoje você tem de graça a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Morte para Deus. E até morte natural em muitos casos. Mas existe uma obra que foi feita, existe um trabalho árduo que foi feito através do amor de Deus, da justiça de Cristo. Sem o amor, Ele não teria dado nenhum passo para nos redimir. Sem a sua justiça, não teria sido cumprido especificamente aquilo que Cristo fez, obtendo a nossa salvação, morrendo na cruz por nós. Eu preciso que você fique com esses dois conceitos hoje. Como viver em amor, o amor de Deus. Como viver em justiça, a justiça de Deus. Como Deus considera e como Ele quer que eu e você consideremos. Porque se eu considero as pessoas maiores do que eu preciso tratá-las assim, com amor e justiça. Amém? Eu estou quase terminando. Jesus. Existia uma obrigação para Jesus vencer. Era obediência e sofrimento. Porque obediência e sofrimento andam normalmente juntos. Pessoas que conquistam muitas coisas na sua vida, certamente são pessoas que dizem muito mais não do que sim, nos cursos da vida. Pessoas que vencem em vários aspectos da vida, são pessoas que têm que dizer não para muitas portas que se abrem, para poder chegar em algum lugar, para poder atingir objetivos. Eu e você precisamos entender que nossa vida, ela passa por obediência e sofrimento, mas não porque o Senhor goste disso, é porque o tomar a cruz faz com que a nossa obediência, agradando a Deus, pode se tornar em sofrimento para nossa alma, para nossa vida em algum momento, mas ela não é contínua e ela não é presente toda a vida. São etapas que eu e você passamos para poder cumprir essa coisa chamada obediência. Todas as vezes que caminhamos em desobediência à vontade de Deus, nós damos alimento à operação das trevas. Nós damos alimento para que demônios ajam, nós damos alimento para que a nossa carne se manifeste, nós damos alimento para que o mundo se apresente, porque desobediência à vontade de Deus não nos leva ao caminho que o Senhor quer. Efésios 2:2 diz assim, deixa eu ler direto, eu ia ler aqui no meu negócio aqui, mas eu vou ler. Está aqui já? Efésios 2:2. Nos quais andastes, não, eu quero antes, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o caminho, direção deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entenda, o Espírito Santo nos dá a direção todo o tempo da nossa vida. Deus está sempre falando, sabia disso? Deus está sempre falando.
O Espírito Santo está sempre falando. Ele está sempre querendo nos dirigir, sempre querendo nos direcionar. Ele está sempre querendo estar presente. Mas os filhos da desobediência são guiados pelos espíritos das potestades do ar. Os filhos da desobediência são guiados por outros recursos, por outras forças. Porque dentro da desobediência nós damos abertura para que o inimigo entre e comece a dar direção. Então todo o início estava ligado ao amor e à justiça. Eles são amarrados na obediência, eles são engendrados na obediência. Eu e você, se decidirmos obedecer a Deus, nós vamos ter que andar no amor de Deus, nós vamos ter que andar praticando justiça de Deus. Nós não temos outro caminho. Você está aqui? Então você não precisa se esforçar para andar em amor, ou se esforçar para andar em justiça de Deus, se você decidir obedecer. Mas qual a maior dificuldade nossa? A maior dificuldade nossa é saber se é Deus que está falando, discernir se essa palavra é do Senhor, se essa voz é de Deus, discernir se essa direção é Deus que está dando, ou se é a minha própria vontade. E isso se adquire com devoção, isso se adquire com o princípio que nós começamos a falar aqui, isso se adquire desejando a presença dEle. Buscar a presença dEle é muito mais do que agradá-lo por estar lá. Buscar a presença dEle é fonte de vida para mim e para você, porque é através da presença dEle que nós aprendemos a ouvir a voz, aprendemos os sinais, aprendemos a comunicação do Espírito. Através da presença dEle, de buscar a presença dEle, através de uma vida de devoção, nós conseguimos discernir momentos específicos, onde o amor de Deus entra e precisa reinar, onde a justiça de Deus entra e precisa reinar. Quando nós sabemos ouvir a voz dEle, nós sabemos obedecer. Quando ofertar para alguém? Quando não ofertar para alguém? Uma vez o irmão me ligou, falou: pastor, estou te ligando porque eu só tenho o Senhor para eu pedir, não tenho mais ninguém, eu queimei todas as minhas pontes, eu preciso de R$300, porque eu quero fazer isso, eu preciso de R$300 agora. O senhor sabe que eu pago, eu precisava emprestado R$300 para hoje. Enquanto ele falava, o Espírito Santo falou comigo: não dê nenhum dinheiro para ele. Sou eu que estou operando, não dê dinheiro nenhum para ele. Pela minha justiça própria, eu tinha transferido o dinheiro para ele, não ia cobrar dele. Não porque eu sou o mais bonzinho de todos, mas é porque eu conheço a situação. E eu sei que ele precisava. Mas Deus estava tratando. E eu falei: meu irmão, pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer para você, várias vezes eu emprestei dinheiro para ele em emergências. Falei: pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer para você, não vou te emprestar. Ele: quê? Falei: não vou te emprestar. O Espírito Santo falou para mim, para eu não te emprestar, porque Deus está trabalhando na sua vida. Se você aceitar o tratamento, você não vai precisar pedir dinheiro para ninguém mais. Tá bom, estou entendendo o senhor, tchau, pim, bateu na minha cara. Eu fiquei em casa, muito triste. Eu fiquei em casa angustiado, pensando: meu Deus, se eu não dei dinheiro, o que eu podia fazer? Será que eu tinha que ter ido lá? Será que existia outra maneira de eu ajudar? Meu Deus, não era só dinheiro, meu Deus. Liguei para ele uma vez, ele não me atendeu, estava com raiva de mim. Falei: Deus, então não é para mim, nem é para eu estar ajudando agora. Ao mesmo tempo, eu e a Renata fomos várias vezes entregar cestas básicas na casa de um casal que tinha 2 carros novos na garagem. Ninguém entendia nada.
Eles estavam passando um aperto financeiro, ninguém sabia que os carros estavam financiados até o talo, até o topo, até a boca. Eles com várias prestações atrasadas. E as pessoas de longe, certamente olhando e julgando. Fulano de tal, cesta básica. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito e exercer amor e justiça de acordo com a vontade de Deus. Amém? Levante-se do seu lugar, nós vamos ceiar. E eu vou orar quando a gente estiver no momento da ceia. Eu queria convidar as pessoas que vão servir para vir aqui à frente. Enquanto isso, eu queria que você não se distraísse. E você se colocasse hoje num lugar de dependência de Deus, num lugar de confiança de que o Senhor vai fazer, porque Ele sempre fez, e porque a palavra diz isso. Se coloque num lugar de obediência e saiba que tanto fazer, tanto realizar, é o Senhor. Não sou eu, nem é você. Porque Ele fez tudo por mim e por você. Porque nós morremos com Cristo, porque nós somos chamados por Ele, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, porque Ele levou os nossos pecados, porque Ele é o pão da vida, porque Ele derramou o seu sangue por nós. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensinando a respeito da ceia e falando com uma igreja bagunçada, cheia de dons, mas que as pessoas se reuniam e ao invés de terem devoção a esse momento, as pessoas se reuniam, mas ao invés de ter entendimento e discernimento a respeito do corpo de Cristo, elas comiam e bebiam, se esbaldavam, se enchiam de pão, se enchiam de vinho, e não celebravam a ceia como deveria ser celebrada. Paulo fala que nós temos que julgar nós mesmos, julgue o homem a si mesmo. Tenha discernimento a respeito do corpo de Cristo, tenha entendimento a respeito do corpo de Cristo, porque é dessa forma que nós podemos ceiar de verdade. Não existe indignidade em você ceiar, se você crer em Jesus, se você estiver compartilhando da mesa com outros irmãos, você faz parte do corpo de Cristo, você pode ceiar. Não existe impedimento nenhum, não tem curso nenhum para você ceiar, não tem barreira nenhuma para você ceiar, a não ser ter comunhão com o corpo, entender que você tem comunhão com o corpo, que você faz parte do corpo de Cristo, que você é filho, filha de Deus, que você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. A ceia não é para santos que nunca pecaram. Julgue o homem a si mesmo, não julgue o outro, não julgue o que está dentro do outro que você não conhece, porque Deus pode fazer isso. Mas a ceia é feita para pecadores. A ceia não foi servida para anjos, é para nós pecadores, que precisamos nos reconciliar com Ele, nos arrepender dos nossos pecados, praticar essa celebração que é um mandamento do Senhor, para que nós consagremos nossa integração, consagremos nossa comunhão com o corpo de Cristo. Eu e você fomos chamados para isso, amém? Então nós vamos servir a ceia hoje, e eu queria que você lembrasse da palavra que foi ministrada, lembrasse de amor e de justiça. Saiba que quando Paulo fala aos Coríntios a respeito da ceia, ele está dando um ensinamento com relação a uma celebração e um pacto que o Senhor Jesus deixou para ser feito, e aquela igreja não fazia da maneira correta, e não discernia o corpo, não entendia o que eles estavam fazendo. Se você tem algo contra alguém aqui nesse lugar, procure essa pessoa, peça perdão. Se você está vivendo na prática do pecado, peça perdão para Deus agora, se aproxime de Deus, peça perdão agora antes de ceiar, e ceie. Durante a semana procure alguém para você confessar pecados,
para você ser curado. Mas o perdão é só Deus. Amém?